um desfalque muito importante, um retorno esperado e uma polêmica envolvendo um juiz. Tudo isso, galera, no vídeo de hoje. Se você quer saber sobre esses pontos, fique até o final do vídeo. Galera, amanhã o Vasco, enfrenta o Atlético Goianiense de volta em São Januário pela Copa do Brasil e queremos ver, o Vasco sendo... E queremos ver a classificação do Vasco, A gente tá precisando de dinheiro também e sabemos que a cada rodada a Copa do Brasil ela paga quem passa de fase. E a gente tá precisando muito disso. Nosso presidente tá fazendo tudo possível para deixar todas as contas em dias e fazer o Vasco sobreviver, por enquanto. Aqui a gente teve esse impasse com a 777. Estamos meio que à deriva ainda sem um dono oficial para a SAF, Enquanto o Pedrinho está tentando resolver isso. Então, galera, se você quer ficar por dentro disso e quer saber tudo sobre a análise do jogo para amanhã, fique até o final do vídeo. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir humildemente, galera, que se você ainda não é inscrito no canal, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, é de graça, galera. E você deixando o seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais vascaínos. Assim você vai ajudar, o nosso canal a informar cada vez mais vascaínos sobre o Gigante da Colina. Então é isso, galera, tudo que eu tinha para lhe pedir. Sem mais enrolação, vamos fazer um react aqui do vídeo do Atenção Vascaínos. E é isso, galera, vamos para o vídeo. Às 7h30 da noite. Mas aqui no Ave Mais eu trago alguns detalhes importantes. O Vasco que entra em campo amanhã, 9h45 em São Januário, segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil, partida importantíssima. O Vasco que empatou no primeiro jogo fora de casa em Goiânia em 1-1, precisa vencer essa partida de amanhã para avançar às quartas de final da Copa do Brasil, que não acontece desde 2015. Então o Vasco precisa fazer a sua parte, vencer a partida. E mesmo assim, para você ter uma ideia, o Vasco há 5 anos não vence em São Januário pela Copa do Brasil. Tá complicado, então precisa voltar a vencer em casa, dar esse parecer ao torcedor que vai lotar São Januário, já comprou todos os ingressos, vamos ter casa cheia e o Vasco buscando voltar a vencer, inclusive voltar a vencer em 2024. O Vasco que vem de jogos que não consegue vencer, 2 empates e 2 derrotas, nesses jogos do Campeonato Brasileiro e até mesmo da Copa do Brasil. Então o Vasco precisa voltar a vencer para ter um ânimo a mais, porque no fim de semana tem clássico com o Fluminense. E para essa partida, um desfalque de última hora. Ontem, no treinamento lá no CT Moacir Barbosa, o Felipe Coutinho sentiu dores musculares na perna esquerda. O Vasco já até, inclusive, trouxe essa informação oficial. Ele está fora desse jogo de hoje, inclusive do próximo fim de semana. A expectativa é que ele fique fora de 4 semanas dos jogos do Vasco, ou seja, praticamente agosto, não vamos ter Felipe Coutinho jogando com a camisa do Vasco. A gente fica na expectativa de que as coisas se acelerem, mas tem que ter tranquilidade, até porque é um jogador de 32 anos, que vinha de contusões complicadas nos últimos anos, mas vem fazendo seu trabalho, tentando junto ao comportamento médico, o departamento médico do Vasco, melhorar a sua forma física, acabou sentindo uma lesão, e a gente fica na expectativa de que Felipe Coutinho volte o mais rápido possível, mas a expectativa, como a gente trouxe no nosso @avascaínos lá no X, que ele possa ficar 4 semanas de fora dos jogos do Vasco. O Vasco, inclusive, que vai ter retornos também importantes para essa partida. O Paulo Henrique, que estava suspenso, assim como o Matheus Carvalho, voltam ao time. A possibilidade também do Piton, que foi preservado no último jogo contra o Bragantino, também volte a ser titular do time do Vasco nessa partida. Então, o provável time do Vasco para esse jogo contra o Atlético Goianiense deve ser o seguinte: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com Maicon e Léo e o Piton na lateral esquerda. No meio campo, o Hugo Moura ao lado do Matheus Carvalho, o Souza, que foi titular contra o RB Bragantino, volta ao banco de reservas, e o Dimitri Payet como jogador centralizado ali para fazer as jogadas ofensivas. E aí, nas pontas, deve ser mesmo o Adson, e o contestado David deve permanecer no time titular. Havia até a possibilidade do GB jogar naquela posição, mas o treinador deve optar mesmo pelo David, jogando mais aberto pelo lado esquerdo, e o Verratti como centroavante do time. Esse é o provável time do Vasco que vai entrar em campo no jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense. Como eu disse, todos os ingressos já esgotados, e a gente tem que ficar de olho na arbitragem dessa partida. Quem vai apitar o jogo é de Santa Catarina.
Braulio da Silva Machado. Já no VAR é Rafael Trace, também de Santa Catarina. São dois caras que de vez em quando eles gostam de enrolar as partidas. Gostam de ser autoridade, maior do que os jogadores, maior do que o jogo, gostam de aparecer. Tanto o Rafael Trace no VAR, quanto o Braulio da Silva Machado no apito. Então tem que ficar de olho e preocupado, até porque é um jogo eliminatório, é um jogo decisivo. Não só vale a questão dos 3 pontos da vitória, mas vale uma bonificação muito grande para o time que avançar às quartas de final. Tem que ficar de olho. Uma fase que o Vasco precisa muito alcançar para ter outros benefícios e até mesmo, quem sabe, sonhar com o título da Copa do Brasil. Até porque nas quartas de final, é bom ficar isso claro para você, torcedor que está aí do outro lado, nas quartas de final vai ter sorteio do confronto dos confrontos, né? Então assim, o Vasco passando de fase hoje, se Deus quiser vai acontecer, o Vasco não sabe qual adversário dele até ter o sorteio. E a partir das quartas de final, a CBF vai sortear não só os confrontos, mas também como chaveamento. Então a gente vai saber, por exemplo, a possibilidade do Vasco pegar um time nas quartas de final e até mesmo se avançar à semifinal e a decisão para saber quais os confrontos vão se encaixar pela Copa do Brasil 2024. É bom conseguir a classificação e depois a gente ver qual time que a gente vai enfrentar, quais são os adversários que vão passar de fase, até porque hoje é o único jogo pela Copa do Brasil nessa terça-feira, Vasco e Atlético Goianiense. Os demais jogos na quarta e na quinta-feira, a gente fica de olho e também trazendo detalhes importantes para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. E hoje no Bom Dia Gigante, assim como também nas nossas redes sociais, eu trouxe uma informação importante sobre a questão do João Vitor, zagueiro que o torcedor do Vasco estava gostando bastante das últimas partidas, tanto que depois que o João Vitor se machucou, uma lesão no joelho, que não precisou fazer cirurgia, graças a Deus, mas ele está se recuperando e há a possibilidade até dele ser relacionado para o jogo contra o Fluminense. Essa possibilidade é pequena, mas há sim a possibilidade. Ele já vem trabalhando no gramado, CT Moacir Barbosa, já deixou o departamento médico, está fazendo um refortalecimento muscular e também no joelho, e há a possibilidade de ser relacionado para o jogo do Fluminense. Mas o mais provável é que ele vai ser relacionado apenas para o jogo contra o Criciúma, no dia 18, fora de casa, no Heriberto Rios. Sim, aí deve ser o jogo que João Vitor deve voltar ao time do Vasco. É um zagueiro que tem bons números pelo Vasco, vinha sendo contestado, alguns treinadores, como por exemplo o Ramon Dias, e até mesmo o treinador, o Álvaro Pacheco, português, não vinha utilizando muito esse jogador, mas o Rafael Paiva, nessa segunda passagem principalmente, começou a dar mais chances para o João Vitor jogar na zaga, e a gente vê claramente que ele é o melhor zagueiro do Vasco, não só pela questão da velocidade, pela questão do porte físico, até mesmo na questão da altura. Então assim, é um jogador que faz muita falta ao Vasco. O Vasco, inclusive, deve ainda tentar fechar essa janela, trazendo mais um zagueiro para reforçar o sistema defensivo, que vai ser muito importante. A gente está tentando buscar essa informação relacionada ao nome que o Vasco vai ao mercado, e qualquer dúvida e qualquer informação a gente traz aqui no canal Ave Mais e também lá no canal Atenção Vascaínos. Só para passar rapidamente aqui o que a gente tratou nesse vídeo, o seguinte: Felipe Coutinho está fora do jogo de amanhã pela Copa do Brasil, sentiu uma dor muscular e pode ficar de até 4 semanas de fora dos jogos do Vasco. Outra informação: o provável time do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Paier, Adson, David Verrete. João Vitor, jogador que possivelmente pode ter uma chance de voltar contra o Fluminense no sábado no Newton Santos, mas o mais provável é que ele volte contra o Criciúma. E a arbitragem para esse jogo: o catarinense Braulio da Silva Machado vai apitar o jogo e também vai ser auxiliado no VAR por Rafael Trace, também de Santa Catarina. É bom ficar de olho nesses dois nomes que de vez em quando gostam de aparecer bastante. Para você ter uma ideia, no último jogo pela Copa do Brasil, o primeiro jogo no Maracanã, Flamengo e Palmeiras, ele inventou uma porção de coisa. Tanto Flamengo quanto Palmeiras reclamou demais dessa arbitragem do Braulio da Silva Machado. Então a gente vai ficar de olho e quem sabe o Vasco não consiga impor o seu melhor jogo com o apoio da torcida que vai lotar São Januário, o Vasco consiga essa classificação na Copa do Brasil, o que será muito importante. Agora sim, agradecendo a você mais uma vez, e daqui a pouco nossa live Dicas de Mendonça 7. Pois é, galera, boas notícias aí, né? Algumas boas e outras ruins. Vamos falar aqui primeiramente do Coutinho, né? Galera, o Coutinho, ele já vinha fora de ritmo, né? Tem um certo histórico de lesões. A gente não pode desanimar, né? O Coutinho, além dele já ter vindo, né? Ele, com certeza, ele tá dando tudo de si.
tá se esforçando ao máximo, né, galera? Não é uma... a adaptação não é de uma hora para outra. Ele tá com poucos jogos e essa lesão, né, acaba atrasando bastante a sua reabilitação do Campeonato Brasileiro. Porém, galera, o que era mais difícil era o Coutinho estar aqui. Ele já veio, né? Isso é indiscutível. O Coutinho tá aqui no Vasco, isso é o que importa. A gente tem o Payet, né? Galera, o Payet voltou jogando demais. Graças a Deus, né? Ele, mesmo após as lesões, o Payet e o Adson vieram muito bem, voltaram muito bem. Coisa que eu achava que era improvável, mas eles estão até melhores, né, galera, do que antes. Eu tinha um certo receio com o Adson, o tempo que ele passou contundido, passou pouco tempo, né, fora, porém, e foi poupado. Porém, galera, graças a Deus, ele voltou muito bem, está jogando demais. Ele e o Payet tá saindo até aplaudido, né, do jogo. E vamos esperar, né, galera, que esses dois façam a diferença no jogo de amanhã. A gente tem que buscar essa classificação para as oitavas, para as quartas de final, né? O Vasco que desde 2015 não faz isso e a gente tem que dar o gás, galera, tem que dar o gás e principalmente deixar de falhar. A zaga a gente precisa de segurança nessa zaga. E utilizando esse gancho, né, galera, falar sobre o João Vitor que tá voltando, como foi dito aí. Graças a Deus, a gente não aguenta mais Léo Pelé. Léo Pelé é horrível. É um jogador nível amador, Série C. E desde o ano passado, né, galera, que a gente vem sofrendo com esse Tungão. Ninguém aguenta mais, galera. Toda vez que ele pegou na bola no jogo passado, ele já foi vaiado. E isso é com razão. Tomara que ele crie vergonha na cara. E ou ele sai, ou ele cria vergonha na cara e vai melhorar. Mas graças a Deus o João Vitor tá voltando aí e não tem nem... Tomara que não tenha nem tempo pra esperar ele melhorar, porque a gente ia ter que pagar o preço de arriscar cada vez mais, né? Mais tempo ele entregando os pontos do Vasco. Galera, sobre essa arbitragem, né? A gente... É uma coisa complicada, porque se nem o Flamengo e o Palmeiras, que são sempre privilegiados... gostaram, imagine a gente que é vascaíno, que a gente já tá acostumado a sofrer nas mãos da arbitragem, né? É uma coisa complexa. A gente aí, quando é questão de arbitragem, não tem nem muito o que fazer, né, galera? A gente só tem que esperar. A gente só joga a mãozinha pra cima e pede a Deus pra dar tudo certo. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui com mais um vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Se você ainda não é inscrito, galera, eu te peço aqui humildemente, na moral, que se você puder, é de graça, galera, deixe seu like, se inscreva no canal, isso ajuda demais, galera, que o canal está apenas começando e isso vai trazer uma força muito grande. E quando você dá o like, galera, o YouTube entende que esse vídeo é relevante para mais vascaínos, e com isso, né, ele mostra esse vídeo para mais e mais vascaínos e deixando a gente cada vez mais informado. Então é isso, galera. Até a próxima. Um abração aí e bora lá que o Vasco vai ganhar amanhã. Deus quiser.